Nós veremos agora o nosso próximo processador, que a gente chama de CPU. Eu não expliquei até agora o que é CPU. CPU é Central Processing Unit. E é a mesma coisa que o processador. Então, essa CPU 1 é um processador que tem uma sofisticação absolutamente essencial para que a gente possa, nós trabalharmos pouco ao fazer um programa e o computador trabalhar muito ao executá-lo. Qual que é a ideia, gente? Para a gente fazer programas cujo tamanho não cresça com o número de operações em sua execução, tá bom? O número de operações que são realizadas, a gente precisa alterar o nosso modelo de execução sequencial de microinstruções. Bom, que a gente executa uma, depois outra, depois outra. Então, se tiver mais trabalho para fazer, a gente tem que ir acrescentando microinstruções. Ou seja, o programa vai crescendo quanto mais coisas a gente tem para fazer. Então, a gente precisa mudar esse modelo. Para mudar, a gente vai utilizar uma instrução especial, que ela faz o que a gente chama de um desvio. Ela altera essa ordem de execução sequencial. Ela chega num ponto aqui, ela muda, fala assim, essa instrução, ela indica para a unidade de controle que a próxima instrução a ser executada não é a seguinte, mas uma outra que ela designa. É uma outra que está na memória de programa, cujo endereço está designado nessa instrução de desvio. Então, nós vamos fazer aqui agora, usando essa instrução de desvio, vamos construir um programa como sempre, muito simples. Tá bom? Esse programa não faz nada, sabe? Ele não faz nada de útil. Tá? Ele fica somando ao acumulador. Então, de certa maneira, ele põe o acumulador para contar 0, 1, 2, 3, indefinidamente. Aqui está a forma como a gente codifica isso daqui, tá bom? Ou seja, como que a gente transforma o nosso programa em bits para ter microinstruções que contemplam desvios. Aqui, ó, vocês reparem que eu utilizei agora, além do bit 23, que continua informando se a microinstrução especifica um literal, no bit 22, quando ele estiver ligado em 1, significa que o restante dos bits aqui codifica não sinais, ou não um literal, mas codifica o endereço da próxima instrução que deve ser executada. Então, no caso aqui, por exemplo, aqui está 1, aqui nessa linha 5, né? Então significa que eu vou ter um desvio, porque está codificado aqui, que é simples, é 1. Bom? Então isso aqui é uma microinstrução de desvio para a posição 1, a essa posição aqui, bom, da memória de programa. Esse programa aqui, depois vocês olham os detalhes aqui, mas essencialmente o que ele faz é isso aqui, ele zera o acumulador, soma 1 ao acumulador e depois desvia para o endereço 1. O endereço 1 é esse aqui que começa a fazer a sequência de operações para somar 1 ao acumulador. Para fazer isso, nós temos que ter uma unidade de controle mais sofisticada, né, que consiga executar programas com esse tipo de instruções de desvio. Tá? Aqui está o circuito, nós veremos depois, mas aqui está o desenho do circuito, o diagrama. O que a gente tem que prestar atenção aqui? É que é o seguinte, primeiro, que o nosso Program Counter, certo? O contador de programa, ele tem uma entrada a mais. Tá bom? Ele tem duas entradas a mais. Tá bom? Uma primeira delas, de um único bit, é a decisão de desvio. A decisão de desvio, nós sabemos, é o bit 22 que a gente codificou. Tá bom? Então, tá aqui está saindo a microinstrução, a gente vai separando os diversos bits dela, dando destaque para o 23 e para o 22. Tá? Então, o bit 22 ele vai indicar para o PC que há uma decisão de desvio. Agora, desviar para onde? Bom, nós vamos utilizar esse mesmo registrador de literal aqui, vamos pegar o valor que será armazenado nele, que sai também da microinstrução aqui, e daqui esse aqui será o endereço de desvio, que é o que será adotado aqui por esse PC. Então, vamos ver agora o PC, como é que ele funciona. Tá? Então, como eu disse, ele tem duas entradas a mais aqui. Tá bom? Ele tem essa decisão de desvio e tem essa entrada aqui, tá bom? De 16 bits, que é o endereço de desvio. Então, aqui, como sempre, aqui é o endereço atual mais um, o endereço está aqui. Bom? Aqui é o endereço de desvio e aqui é a decisão de desvio, tá bom? Que comanda esse multiplexador. Esse multiplexador, ele vai escolher, conforme esse bit aqui, tá bom? Ele vai escolher entre o endereço atual mais um, ou seja, o ciclo normal de execução de instruções, ou um endereço arbitrário que está sendo colocado aqui nessa entrada. Bom, vamos ver esse circuito aqui funcionando para nós ver. Então, está aqui o circuito, tá? Ficou igualzinho aquele que nós vimos ali, e nós vamos fazer o seguinte, vamos subindo o clock. Bom, então, a cada subida do clock, o endereço aqui, vocês vão estar acompanhando aqui, ele vai subindo. Bom, isso daí você pode alterar essa entrada aqui, que não acontece nada. Mas,
Se esse bit aqui, então o que significa aqui, gente? Ó, aqui, ó, está entrando o valor, a saída desse somador, tá bom? Que é o valor anterior, 5 mais 1. Tá, aqui está entrando 7, que é o valor que veio aqui para essa entrada. Aqui, nesse decisão de desvio, é o seguinte, aqui está entrando 0. 0, eu estou escolhendo essa entrada daqui. Bom, então a entrada que está saindo aqui é 6. Bom, vamos alterar isso aqui para ficar com um valor melhor, tá bom? Então, o valor que está aqui é o valor 15. Então, aqui está entrando 15, aqui está entrando 6, a saída do multiplexador é 6, porque a decisão de desvio é essa aqui. Mas se esse bit estivesse em 1, aí o multiplexador estaria dando preferência para essa entrada aqui. Então, a saída aqui seria 15. Então, na próxima subida do clock, ao invés do endereço, do novo endereço ser o 6, ele será o F, tá bom? F em hexadecimal, que é 15 em hexadecimal. Tá bom, gente? Então é assim que funciona isso daqui, tá bom? Depois disso, eu abato isso aqui de desvio, a cada subida do clock, eu vou incrementando, como antes. Bom, quero fazer um novo desvio agora aqui, agora para a posição 1. Bom, o que eu tenho que fazer? Está subindo aqui, tá bom? O endereço está avançando, aí agora chegou o momento de fazer um desvio. Então, eu coloco 1 aqui. Na próxima subida, o novo endereço aqui, o que está aqui refletido também nessa saída, é o 1. E aqui, então, está um programa, que é esse programa com o loop eterno, certo? Ele usa o acumulador para contar 0, 1 e 2. Vamos ver esse programa aqui executando. Temos aqui a nossa CPU. Tá? Eu vou apertar o reset. Eu vou aqui na unidade de controle, a memória de programa está vazia, eu vou carregar um programa aqui. Esse arquivo aqui, então, cp1v4.txt, ele contém o código que eu desejo, o código do meu programa. Pronto, aqui o programa está carregado. Tá? Então, vamos ver aqui na CPU, para ver qual frequência que está esse clock aqui. A frequência está muito alta. Vou pôr uma frequência aqui de 1 Hz. Eu vou apertar agora aqui o Ctrl K. E a gente vê que ele zerou o acumulador. Depois disso, ele vai sempre colocar um literal aqui. Vamos ver aqui no barramento. Ele sempre vai colocar um aqui no barramento. Bom, o tempo todo. Então ele somou 1 aqui no acumulador. Tá? Depois disso, ele vai fazer o que, gente? Ele vai fazer a mesma coisa. Colocar outra vez 1 aqui. E daqui a pouco vai apertar o clock aqui do acumulador. Porque aqui está saindo da ULA, aqui está registrada uma soma. Então pronto, ele já somou 1, tem 2 aqui. Ok? Vamos agora acelerar um pouco esse clock aqui, essa frequência de pulso. Deixa eu passar isso aqui para 8 Hz. Bom, então ele vai rápido. E vocês vão vendo aqui que o acumulador vai crescendo. E isso vai sendo feito indefinidamente. Vamos olhar agora aqui esse programa sendo executado. Vamos olhar lá na unidade de controle. Bom, olha aqui, tá bom? Então ele vai executando sequencialmente. Quando chega na instrução 5, ele pula para 1. Tá vendo? Isso aqui, então, é um loop. Tá? É uma forma que o computador trabalha muito e nós escrevemos um programa desse tamanho aqui. No caso aqui, ele faz até coisas demais. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, com relação ao CPU 1, a gente teve um belo progresso também. Certo? Nós conseguimos construir programas que prescrevem a repetição de ações pela ex-calculadora nossa. Mas o fato é o seguinte, a gente quer somar todos os 50 números, mas 50 números, não queremos somar indefinidos números, não um número indefinido de números. Bom, a gente precisa parar um loop. Se a gente ter loops é muito bom, mas desde que a gente consiga pará-los no momento que a gente deseja. Então, nós estamos agora com esse problema, certo? Ou seja, como que nós vamos fazer para interromper as repetições? Bom, afinal, um loop ele precisa parar. A gente quer somar 1 milhão de números, não mais do que 1 milhão de números. Bom, a gente precisa fazer, o loop pode fazer muita coisa, mas ele tem que parar no momento que a gente deseja. Bom, e esse vai ser o assunto do nosso próximo vídeo.